Paz do Senhor, amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui conectados para levarmos a ti assim a palavra do Senhor. E a palavra que eu quero partilhar com os irmãos hoje está aqui no livro de 1 de Crônicas, capítulo 13. Lerei o versículo 2, o versículo 3, versículo 9, 10, 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com ele nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se juntem conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. E chegando à era de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão para a arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se entristeceu de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Capítulo 15 de 1 de Crônicas ainda, versículo 2, lerei 3 versículos. Lerei o versículo 2, versículo 14 e versículo 26. E diz assim: então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para o servir eternamente. Santificaram-se, pois, os levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E sucedeu que, ajudando Deus os levitas, que levaram a arca do concerto, sacrificaram 7 novilhos e 7 cordeiros. A palavra que eu acabo de ler nesses 2 capítulos de 1 de Crônicas, capítulo 13 e capítulo 15, vai falar de um acontecimento em que o rei Davi, ele propõe em seu coração buscar de novo a presença de Deus, buscar de novo a arca de Deus para trazê-la em Jerusalém, para trazê-la na cidade em que Deus havia escolhido, aonde poderia ficar a arca de Deus. Então a Bíblia declara que no tempo o sacerdote Eli estava lá a governar, estava lá a reinar, não é? Como sacerdote, ele era sacerdote nesse tempo. Então os filhos de Eli, eles levaram a arca de Deus, a guerra, a batalha. Declara a Bíblia que os filhos de Eli estavam em pecado. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam em pecado, porque eles se prostituíam na igreja, eles roubavam as ofertas do templo, eles não tinham uma vida em ordem no altar de Deus para poderem levar a arca do Senhor, porque a arca era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Só que como eles poderiam hospedar a presença de Deus na vida deles se eles estavam em pecado? Se você está em pecado, não existe um outro modo para você poder hospedar a presença de Deus em teu coração. Por isso eu tenho dito que, se não houver em nossos corações um desejo profundo pela santidade, jamais poderemos hospedar a presença de Deus. Se não houver um desejo profundo de santidade em nossos corações, nós jamais poderemos hospedar a presença de Deus. Só que nesse tempo, esses filhos do sacerdote Eli, não é, que poderiam futuramente também herdar o trono, herdar o trabalho, porque era um trabalho geracional, era um trabalho sequencial, era uma sequência, o pai morre, entra o filho. Sim, a geração dos sacerdotes se dava dessa maneira. E a Bíblia declara que eles pegaram a arca. Os filisteus vieram guerrear contra o povo de Israel. E quando os filisteus vieram guerrear contra o povo de Israel, os filhos de Eli
Eles se esconderam por detrás da arca, pensando que poderiam escapar. E eles foram levados à guerra. E quando foram à guerra, juntamente com a arca do Senhor, Deus permitiu com que eles fossem mortos na guerra. E a arca do Senhor levada lá na terra dos filisteus. A arca está na terra dos filisteus. A Bíblia declara que Deus trouxe juízo na terra dos filisteus, porque a presença santa de Deus, que simbolizava aquela arca, né? A arca da aliança, que simbolizava a presença santa de Deus, a presença manifesta de Deus que estava lá, ele trouxe juízo naquela terra. Dagon, o deus Dagon, né? Que é o deus dos filisteus, a estátua que estava lá acordou cortada, cabeça ao lado, braços ao lado. Deus julgou aquela terra. Deus julgou a idolatria daquele povo. E a Bíblia declara que naquele tempo Deus trouxe juízo para a nação de Israel, porque eles estavam a hospedar a presença de Deus com pecado. Você não pode hospedar a presença de Deus com pecado. Sim, observa a Bíblia. A Bíblia declara que nesse tempo de tanto juízo que Deus estava trazendo na terra dos filisteus, eles resolveram, os sacerdotes dos filisteus, os adivinhos, os feiticeiros se reuniram. Como faremos para devolver a arca? Como faremos para poder levar de novamente a arca de Deus na terra dos israelitas? E a Bíblia declara lá no livro de 1 de Samuel, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 12, de que eles fizeram um concílio, acharam por bem devolver a arca do Senhor, mas antes de devolver eles deveriam dar ofertas, ofertaram a Deus, deram ouro, deram prata, eles juntaram as suas ofertas, né, para poderem enviar juntamente consigo a arca de Deus. E só que eles vão poder enviar a arca de Deus em cima de um boi. Eles pegam um boi, um carro novo, colocam lá a arca e colocam lá os sacrifícios, colocam lá as ofertas e enviam em Israel. E fica na terra de Bet-Semes, em Kiriat Jearim, e nessa região, nesse território, onde ficou hospedada a glória, onde ficou hospedada a arca de Deus. A arca de Deus estava naquele lugar. Só que a Bíblia declara que o rei Saul, ele reinou sem a presença de Deus. Ele reinou e não quis saber da arca de Deus. Sim, hoje existem muitas pessoas governando, muitas pessoas presidindo igrejas sem a presença de Deus, sem a arca de Deus. Fazem tudo pelo profissionalismo, fazem tudo porque aprenderam no Google a preparar sermão, a preparar esboços. Eles aprenderam no YouTube a preparar sermões. Eles aprenderam no YouTube como é que pode fazer para gritar, para impressionar pessoas. Não, você não pode buscar, você não pode procurar no YouTube, você não pode buscar no YouTube maneiras para alcançar o coração do povo. Você precisa ir na presença de Deus e se render no altar dele e buscar a face dele. E esse Deus que que te vê no secreto, ele vai se revelar a você, ele vai te dar o coração dele e através do coração de Deus você vai conseguir impactar outras pessoas. Há um perigo muito enorme quando você governa sem a presença de Deus. Ele declara que quando Saul é rejeitado, quando é rejeitado, a Bíblia declara que Deus levanta o rei Davi. Deus levanta o rei Davi, e quando Davi começa a reinar, a primeira coisa que ele coloca em seu coração é trazer a arca de Deus perto de si. E ele propõe isso aos sacerdotes. Se isso vos parece bem, se isso vem do Senhor, se esse negócio é da vontade de Deus, então faça um comunicado. Vamos chamar os nossos irmãos, vamos chamar eles para que juntos possamos ir para buscar a arca de Deus que está em Bet-Semes. Sim, a Bíblia declara que eles concordaram e foram, só que eles haviam esquecido de um quesito: santidade. Eles não poderiam ir buscar a presença por buscar. Você não pode buscar a presença de Deus por buscar. Você precisa
de santidade. Sim, Deus é um Deus santo, é um Deus que tem zelo por sua santidade, porque assim a Bíblia diz que os sacerdotes, os levitas, ao transportarem a arca, era necessário com que eles pudessem se santificar. Sim, pudessem se santificar e pudessem ter em conta como transportar a arca. Sim, Uzá era uma geração nova dos levitas, era uma geração nova dos sacerdotes que estavam lá servindo em Israel, que não tinham a noção de como levar a arca de Deus, porque observe, eles vão decidir colocar a arca de Deus em cima de um carro novo, em cima de bois. A arca de Deus, segundo o que orientou Moisés em Números, capítulo 4, versículo 15, que quando eles transportassem a arca, eles deveriam transportá-la sobre os ombros e em partes, não poderiam tocar, nem olhar na arca, não poderiam tocar, mas eles se esqueceram desses quesitos, e a Bíblia declara que eles estão guiando a arca em direção a Jerusalém. Enquanto eles vão caminhando com a arca em direção a Jerusalém, a arca, o boi tomba, e quando tomba numa pedra, eu acredito que aquela pedra era Deus parando eles, de que a maneira como vocês estão a servir não é essa, não é desse jeito que vocês devem levar a arca de Deus, vocês estão a levar a minha presença com o mundo carregado nas costas, não é isso, vocês não devem imitar o mundo. Eles estavam a imitar os ímpios. Quem? Filisteus. Deus abriu uma exceção para eles, para que eles pudessem transportar a arca de Deus em cima de um carro novo, sim, em cima de bois. Deus permitiu, abriu uma exceção, mas a exceção que Deus havia abrido para os ímpios não deveria ser a mesma que eles, não deveria ser a mesma para com eles, porque eles conheciam a lei, porque eles conheciam os princípios de Deus. Os princípios diziam que era necessário com que eles pudessem carregá-la acima nos ombros e não pudessem tocar nela. Se tocasse, morria. Se visse, morria. Porque você não pode olhar a face de Deus e permanecer vivo. Ninguém vê a glória de Deus e permanece vivo, é fulminado. Então Deus estava a lhes proteger, é para o bem deles, veja. E a Bíblia declara que o carro caiu, tropeçou e a arca caiu. E o que fez? Uzá foi lá para pegar a arca de Deus, para pegar a presença de Deus, e Uzá foi ferido. Sim, era Deus reprovando a maneira como eles estavam a levar a arca de Deus. Deus é um Deus que nos sonda no íntimo e no profundo. Ele nos conhece. Deus, quando te reprova, quando te diz algo, quando te fala, filho, para, reveja os teus conceitos, não é que Deus odeia você. Isso é para o teu próprio bem. Isso é para te proteger. Sim, porque você não pode adorar a Deus imitando o mundo. Você não pode adorar a Deus imitando as coisas da terra, imitando a vida dos ímpios, vivendo como se você não fosse alguém que foi regenerado, vivendo como se você nunca ouviu as verdades do Evangelho, vivendo como se você nunca Deus tinha falado ao teu coração. Mas então você precisa andar e transportar, hospedar a presença de Deus segundo o que está escrito. Quando você olha nas Escrituras, você vai observar que não, o modo como eu devo levar a presença é essa aqui. Não, eu hospedo a presença de Deus. Eu devo ir por este caminho. Não, este caminho não devo andar, porque este caminho não é o caminho de Deus. Então você é avaliado nesses princípios da palavra de Deus. E Davi, ele ficou triste porque Deus matou Uzá. Mas Davi, ele foi lá, voltou para casa triste, porque Deus havia ferido com a morte a Uzá. Sim, porque ele se atreveu a fazer algo que Deus não lhe mandou fazer. E o que aconteceu com Uzá? Uzá, por sua vez, morreu. Por não obedecer, por não observar os princípios da palavra de Deus. E Davi diz, como trarei de novamente a presença de Deus aqui em Israel? E a Bíblia declara que ele disse, não, afinal a arca deve ser transportada pelos levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca
do Senhor e para servir eternamente. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Santidade às vestes. Santidade às vestes. E Deus fez isso, Deus fez com que eles pudessem observar aquilo. Você observar que Davi vai ver uma vida de superação. Se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, eu diria isso: uma vida de superação. É o segredo para vivermos e para vermos a glória de Deus. Se nós não vivermos diariamente uma vida de superação na presença de Deus, nós jamais poderemos ter um encontro verdadeiro com a glória de Deus. Deus nos reprova porque nos ama. Deus nos açoita porque nos ama. Deus nos dá o direcionamento correto a seguir. Mas nós precisamos o quê? Nós precisamos ser sensíveis ao que Deus está falando nesse tempo. Nós necessitamos nos manter firmes em concordância com os pensamentos da palavra de Deus. Quando nós nos mantemos firmes em linha, em concordância com a palavra de Deus, então nós viveremos uma vida de superação. Uma vida de superação é uma vida que observa constantemente a palavra de Deus. É uma vida que não se prostra ao chão. É uma vida que diz: hoje estou embaixo, mas amanhã estarei em cima. Deus falou que não posso fazer isso. Por que Deus falou que não posso fazer isso? O que está errado? O que aconteceu? Então você precisa parar, reavaliar o processo, observar o caminho e andar no caminho correto. Porque nem todo caminho é para você trilhar, nem todo caminho é para você andar. E você não deve servir a Deus da tua maneira. Sim, observe, Uzá, quando tentou servir a Deus da sua maneira, ele acabou morto, acabou sendo reprovado, ele acabou pagando com a sua própria vida. E ele morreu, foi fulminado. Por quê? Você é fulminado quando você serve a Deus da tua própria maneira. E você não deve servir a Deus da sua própria maneira, do teu próprio jeito. Não, é do jeito da palavra de Deus. Davi disse: vamos trazer a arca. É bom até, o propósito é bom que você tem desejo, você tem intenção. Não, eu quero Deus, eu quero ver a face de Deus. Sim, você está disposto a renunciar, você está disposto a deixar o pecado, a largar o pecado, abandonar o total, abandonar totalmente o pecado. Você se arrependeu de verdade? Sim, o que é arrependimento? Arrependimento é abandono total do pecado. Você abandonou o pecado, você não quer mais dormir com o pecado, mas você renuncia ao pecado e agora tudo que você quer é a glória de Deus. Você anseia por Ele. Se você anseia por Ele diariamente, Deus vai vir até você, Deus vai te ajudar, Deus vai se revelar, mas você precisa fazer o quê? Observar os princípios da palavra de Deus. Quando você observa os princípios da palavra de Deus, Deus vem até você e Deus te dá o direcionamento correto para você seguir. Não esqueça esse negócio, que nós necessitamos sermos santos. Se nós queremos observar a vida de Deus, se nós queremos hospedar a presença de Deus, se nós queremos hospedar a vida de Deus em nós, é necessário que nós possamos hospedar diariamente a presença de Deus com santidade, com renúncias. É isso que Deus está requerendo de nós. Uma vida de superação. Davi foi e ele voltou triste a casa. E a arca ficou hospedada na casa de Obed-Edom, um sacerdote também. Esse sacerdote, ele sabia dos princípios. Davi disse: ei, meu Deus, esse aqui também é um outro homem que vai morrer daqui a pouco. O outro já morreu. Mas não, quando você sabe a maneira correta de hospedar a presença de Deus, você não vai morrer. Você vai continuar vivo. E a Bíblia diz que Deus prosperou Obed-Edom em tudo. Em 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-Edom, tudo multiplicou. Tudo, prosperidade em tudo, em todas as áreas. E Davi disse: como é que 3 meses ainda não morreu? Como é que isso é possível? Foram perguntar. E ele foi lá: será que isso é verdade? É verdade. Sim, Deus mostrou a Davi que não. Existe uma maneira correta de você transportar a arca. Com santidade, com sacrifícios, com renúncias. Só assim você poderá hospedar a presença de Deus. Sim, quando nós vivemos uma vida de superação em Deus, nós poderemos ver sim a glória de Deus. Você talvez seja essa pessoa que se encontra num estado prostrado, assim como Davi estava lá, foi reprovado e ficou prostrado e muito triste e não queria mais se levantar. Eu quero dizer para você: levante. Deus te reprovou porque existe uma maneira correta de você servir. Deus te reprovou porque há sim um modo correto para você servir a Deus.
E caminhar em Deus, a vida em Deus é feita de superação. Quando você fica prostrado, você perde. Mas quando você reconhece que errou, mas quando você se aproxima de Deus, quando você se inclina a ouvir o conselho de Deus, quando você se inclina a ouvir o que Deus está a falar para o teu coração, então você viverá uma vida em linha com a palavra de Deus. Então você poderá ver uma vida de superação em Deus. Você observe, Davi, ele foi um homem que experimentou isso. Davi viveu uma vida de superação. Davi, ele soube lidar com as crises. Davi, ele quando estava em crises profundas, ele ia à presença de Deus e ele confessava a Deus. Davi cometeu adultério. Davi cometeu adultério e assassinato. E Deus lhe reprovou. E ele foi e se arrependeu. E mais tarde Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Será que isso tudo foi fácil? Não. Davi sofreu. Davi sofreu muito, muito, muito. Mas em tudo que ele sofreu, ele deu conta que Deus é tudo que eu preciso. Se for para sofrer, renunciar e viver uma vida de superação, eu quero experimentar isso. Eu quero a glória de Deus. Eu não quero nada além da glória de Deus. Eu não quero nada além da presença. Sim, o diabo acusa você diariamente. Não, você pecou, você fez aquilo. Sim, capeta, eu transgredi. Mas aquele que morreu na cruz, ele disse que você precisa estar levantado, confessar os teus pecados e abandonar, porque ele é justo e fiel para perdoar os meus pecados e me purificar de toda a minha imundícia. Sim, ele é meu advogado que me defende. Jesus Cristo, Filho de Deus, que deu a sua vida para morrer por mim. Observe, você precisa saber lidar com os nãos de Deus. Quando Deus te fala não, não é para você se desviar da igreja, não é para você ir lá no mundo. Quando Deus te fala não, é para você reavaliar o processo. E você observar o que está errado aqui, meu Deus. Eu preciso andar em linha com a palavra de Deus. Davi soube lidar com os nãos. Viu luta, batalha, foi reprovado. Ele observou de novo, não, então deve haver santidade, deve haver renúncia, não, deve se levar não sobre os bois, mas os levitas têm que carregar sobre os ombros a arca de Deus e não podem tocá-la e não podem olhar na arca. E quando Davi fez tudo como Deus queria, Davi foi aprovado. Davi viu a glória de Deus. Davi viu prosperidade em tudo. Davi foi próspero no seu reino porque ele buscou a presença de Deus, porque ele hospedou a presença de Deus na vida dele. E ele colocou no seu reinado como ponto principal a presença de Deus. O que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança é o símbolo da presença de Deus no meio do povo. E o reino de Davi, a Bíblia diz que nenhum inimigo se colocava em pé para batalhar contra Davi e permanecia. Davi venceu todas as guerras, batalhas. Por quê? Porque a presença de Deus, a glória de Deus estava com Davi. E Davi conseguiu viver uma vida de superação, uma vida voltada a vencer desafios, guerras. Você observa quando estava lá no campo a cuidar da ovelha, Davi matou urso, Davi matou leão para defender a ovelha. Por quê? Porque Davi, ele soube lutar em tempos de guerra. Vida de superação é você saber batalhar, é você saber lutar, é você saber que esse desafio eu vou vencer, é você saber que em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. Sim! Não seja como Caim, Deus te deu não é para você matar o teu irmão, não é para você se desviar. Mas se bem fizerdes, não serás aceito? Claramente que serás aceito. Não se identifique com Caim. Não se identifique com Judas. Porque Judas traiu Jesus. E a culpa que ele teve, não aguentou, se matou, se suicidou. Esse é o problema da religião hoje. A religião nos ensina de que você só é crente e funciona quando você não está a ter fraquezas, quando você é regenerado pela palavra de Deus. Você precisa saber que o que você faz não é que vai salvar você, mas o que Jesus fez. Você foi justificado em Deus, gratuitamente pela fé em Cristo Jesus. Você agora é nova criatura. Mas em parte sofremos porque estamos no corpo de carne, o corpo é mal criado. As duas naturezas habitam no nosso corpo, a natureza caída e a natureza levantada. Mas você precisa
cumprir, você precisa se esforçar para obedecer à natureza levantada, que é a natureza espiritual, que nasceu de novo, como diz lá em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova pessoa por dentro. Sim, é por dentro, não é por fora. É uma natureza que o Espírito de Deus gera em nós ao nascermos de novo em Cristo Jesus, na regeneração. É um processo, nós fomos justificados. Mas você não deve parar pelos erros. Não se foque pelos erros. Se foque na graça de Deus. Se foque na justiça de Deus. A religião ensina que você só é crente porque você está funcionando bem. Quando você não funcionar, não, é que eu errei, é que Deus está me punindo. Meu irmão, volte para Deus, corra para a cruz. Não se mata, não comete suicídio, não vai se matar como fez Judas. Você precisa correr aos pés de Jesus. Você faça como Pedro fez, pega a rede, vai pescar, espera Jesus ressuscitar. Pedro negou Jesus 3 vezes. E o que Pedro fez? Pedro será que foi se matar? Não! Pedro pegou a rede e foi pescar. E quando Jesus ressuscitou, foi buscar Pedro. Pedro não desistiu. Pedro, ele esperou Jesus ressuscitar. E quando Jesus foi ao encontro de Pedro, Pedro disse: Senhor, afasta-te de mim porque eu sou um pecador. Pedro, não desiste de ti. Pedro, tem uma missão contigo e ainda não acabou. Você vai apacentar as minhas ovelhas. Se nós queremos viver uma vida que nos levará a vermos a glória de Deus em nossas vidas, nós teremos que aceitar os desafios. Teremos que aceitar de que nós erraremos. Cometeremos muitos erros. E esses erros, nós precisaremos avaliá-los e olharmos de novamente para a cruz de Cristo. E olharmos de novamente para Jesus. Então é necessário que a gente observe esses princípios da palavra de Deus. E quando nós observarmos esses princípios da palavra de Deus, nós estaremos aptos para levarmos a palavra de Deus, para levarmos a arca de Deus avante. Que Deus, em nome de Jesus Cristo, te faça permanecer firme na arca. Te faça permanecer firme na arca de Deus. Que você hospede a presença de Deus. Que você possa viver uma vida de superação. Você possa olhar para Deus e saber que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Sim, que a graça de Deus permaneça sobre a tua vida. Sim, não vai se matar, não cometa suicídio. Espera Jesus ressuscitar. Sim, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo.